Capítulo 1. Minha história. Primeiramente, eu gostaria de me introduzir. Meu nome é Paul David, eu moro na Inglaterra e sofri com ansiedade durante 10 anos. Eu agora estou 100% recuperado e esta é a minha história. Meu primeiro encontro com a ansiedade aconteceu quando eu tinha 22 anos de idade. Eu era novo e, suponho, inocente. Comecei a me aventurar com drogas leves, nada muito pesado. Eu estava apenas usando-as socialmente e acreditava que aquilo não estava me prejudicando, até o momento em que comecei a ver mudanças negativas na minha personalidade e nos meus estados emocionais. Eu comecei a me sentir como se eu estivesse em algum outro lugar. Eu não tinha vontade nenhuma de falar com as pessoas e comecei a me sentir deprimido. Mas a coisa que mais me assustou foi que eu comecei a me sentir muito ansioso simplesmente do nada. O medo também irrompia muito fortemente em mim em algumas situações e quando isso acontecia, todo o meu corpo começava a tremer e meu coração começava a bater tão forte que eu pensava que realmente iria morrer naquele instante. Aquilo culminou no início de uma condição de ansiedade que se arrastaria por 10 anos. Foi neste momento que eu decidi fazer o que a maioria das pessoas faz: visitar um psiquiatra. Eu nunca vou esquecer a minha primeira consulta. Eu me sentei na cadeira e comecei a disparar o que pareciam 1000 palavras por minuto, enquanto minhas mãos tremiam e meu coração se acelerava descontroladamente. Eu só pensava o seguinte: eu não sei o que está acontecendo comigo, mas você é um médico, e você com certeza sabe. Apenas me prescreva uma pílula mágica e eu sigo o meu caminho. Bem, enquanto eu estava sentado naquela cadeira, nenhuma explicação satisfatória me foi dada a respeito do que estava acontecendo comigo. O médico me encarava com uma cara de paisagem, aparentemente se coçando para entender por que eu parecia tão agitado e estava falando tão rápido. Ele apenas escutou minha torrente de palavras, me aconselhou a relaxar e a ir com calma, me prescreveu 2 medicamentos e disse para eu voltar dali a 2 semanas. E morreu o assunto, nenhuma explicação, mas eu sabia que iria levar mais de uma semana repousando em casa para eu me curar. Eu deixei o consultório mais confuso e assustado do que entrei e eu concluí que se o médico não sabia, então realmente havia algo muito errado. A partir daí eu passei as próximas semanas tentando refletir sobre a maneira com que eu estava me sentindo. Eu entrei em negação, tentei ignorar as sensações que eu sentia, para no final não chegar em lugar nenhum e não encontrar nenhum alívio. Este foi o começo da minha longa jornada com a ansiedade, na qual eu passei meses marcando horários com diferentes psiquiatras e diferentes terapeutas. Me foram prescritos muitos remédios diferentes e fui persuadido a torrar dinheiro em muitas soluções milagrosas, mas nada funcionava. Dia após dia, minha mente fervilhava tentando buscar respostas do porquê eu me sentia daquele jeito, mas eu sempre chegava num beco sem saída. A única coisa que eu tinha certeza era que à medida que os anos se passavam, eu piorava ao invés de melhorar. Eu constantemente me perguntava: quando é que alguém vai finalmente me dizer o que é que está acontecendo comigo? Essa situação se arrastou por 10 anos, sim, 10 anos. A maioria da minha família não entendia o porquê de eu ter mudado de uma pessoa confiante para alguém irreconhecível. Como eles poderiam saber o que é que estava errado comigo quando nem eu sabia? A parte mais difícil para mim foi perder quem eu realmente era, que as pessoas não conseguiam mais ver meu eu autêntico e de que eu não tinha ideia de como recuperar meu velho eu. Eu tenho certeza que alguns de vocês que estão lendo isso se identificam com o que eu escrevi acima e experimentaram a mesma desintegração de personalidade que eu experimentei. Alguns dos sintomas mais comuns dos quais eu sofria estão listados abaixo. 1. Se sentir estranho, irreal, deslocado. 2. Depressão. 3. Tremor nas mãos. 4. Coração acelerado. 5. Falta de interesse nas coisas. 6. Cansaço e esgotamento. 7. Se sentir desconectado. 8. Irritabilidade. 9. Mente constantemente se acelerando. 10. Ansiedade constante. Eu tinha muito mais sintomas, porém esses eram os mais comuns. Eu poderia ter me poupado de 10 anos de sofrimento se alguém tivesse me dado o conselho certo desde o início e uma explicação. Eu me sentia daquele jeito.
Se você sofre de algum ou de todos os sintomas acima, não entre em desespero. Nos próximos capítulos, eu vou explicar o porquê de você estar se sentindo assim e o que te mantém preso neste ciclo. Eu também quero te assegurar do seguinte: você não está ficando louco, e você não está sozinho nisso. Existem milhares, se não milhões de pessoas que estão vivendo esta mesma situação e pensando que são as únicas que se sentem assim. Não importa o grau de intensidade de ansiedade ou pânico você experimente agora, a recuperação completa é totalmente possível para qualquer pessoa. Se alguém deveria saber disso, esse alguém era eu. Eu passei por cada sintoma imaginável de estresse e ansiedade durante 10 anos. Eu tentei inúmeros métodos e diferentes tipos de remédios, tudo isso para não chegar em lugar nenhum. Eu me sentia como se estivesse andando em círculos, saindo de uma decepção para a outra. Foi somente depois que eu aprendi sobre a ansiedade e o pânico e apliquei este conhecimento que eu consegui me guiar para uma vida livre de estresse, medo e ansiedade. A recuperação completa exige uma compreensão básica da condição de ansiedade e um pouco de paciência. A maioria das pessoas com ansiedade já sofreram por tanto tempo que elas querem a todo custo uma melhora instantânea. Elas só querem se sentirem melhores agora. Foi a mesma coisa comigo. Eu também estava sedento por sucesso imediato. Mas, infelizmente, nosso corpo e mente precisam de tempo para se recuperarem. E isso é natural, porque nós passamos por muita coisa. A maioria de nós não começou a se sentir assim do dia para a noite. Foi um processo gradual, e este processo leva tempo para ser revertido. Porém, acredite em mim, a jornada vai valer a pena. Muitas pessoas já vieram até mim pedindo ajuda, algumas vezes à beira das lágrimas, por não conseguirem vislumbrar uma saída. Alguns meses depois e elas não conseguem acreditar o quão longe chegaram. Então, não se desespere se você sentir que chegou ao fundo do poço ou que já sofreu por tempo demasiado. Não importa como você se sinta ou quanto a ansiedade já dominou a sua vida. O seu eu real está aí dentro intacto, apenas esperando para retornar. Capítulo 2. O que são estas sensações que eu sinto? Na minha experiência, existem normalmente 3 estágios que nos levam a nos sentir da maneira com que nos sentimos. Em primeiro lugar, existe o que é chamado de nervos cansados, que é quando você sente que está arrastando seu corpo cansado o dia inteiro, sobrevivendo e aguentando os desafios do dia a dia, mas sem ter nenhum interesse em nada. Esse estágio normalmente é causado por vivenciar um estresse e preocupação de longo prazo que gradualmente esgotam os seus músculos e resultam em um arreamento do seu sistema nervoso, levando aos sentimentos acima. Já me perguntaram várias vezes por que é que as pessoas que sofrem de ansiedade se sentem tão cansadas fisicamente. E o motivo é por causa da adrenalina que afeta o seu corpo, fazendo-o trabalhar muito mais rápido do que o normal. Isso pode literalmente roubar a energia dos seus músculos. Essa é a razão pela qual os seus membros podem doer e o motivo de você se sentir tão cansado algumas vezes. Isso normalmente leva ao próximo estágio. Exaustão mental. Esse é o estágio em que as pessoas sentem que não conseguem mais se desprender dos seus pensamentos. Elas possuem um super monitoramento sobre os seus sentimentos e podem se sentir estranhas e desconectadas. Muitos descrevem este sentimento como se estivessem vivendo em um outro planeta. Eu perdi a conta de quantas vezes eu tive que convencer as pessoas de que elas não estavam ficando loucas. Este sentimento é causado pelo excesso de trabalho do cérebro, devido aos pensamentos excessivos e à preocupação. O cérebro está sendo trabalhado além de seus limites naturais e se torna exausto, e o efeito disso é sentido como cansaço mental. Quando as pessoas chegam nesse estágio, até manter uma conversa ou o ato de ler um livro vira trabalho duro. Então, se o que foi descrito acima descreve como você se sente, confie em mim, você não está ficando maluco. Trata-se apenas de um cérebro cansado, exaurido pela preocupação, estresse e pensamentos excessivos, ou overthinking. O principal motivo por tudo isso é que você começou a se preocupar com os seus sentimentos e sensações. Você adentrou esse estágio através de vários dias de pensamentos obsessivos e preocupações sobre o seu estado atual, ou o impacto que isto está tendo na sua vida e como escapar disso tudo.
O seu cérebro, quando exaurido, pode te fazer sentir mais cansado do que os músculos que você usa. Ele pode te drenar de toda a energia emocional, daí o motivo pelo qual os seus processos de pensamento podem ficar lentos e confusos, e você encontra dificuldade em se concentrar nas coisas. Isso pode levar ao terceiro estágio, que é a exaustão emocional. Isso é quando você não sente mais emoções positivas, seu entusiasmo pela vida desaparece e tudo que te resta é um sentimento de vazio, e a sensação é a de que você se tornou uma carcaça ambulante que simplesmente sobrevive. Esse foi o fator que mais me pesou e é aquele que eventualmente pode minar a sua autoconfiança. Esse estágio vem quando você começa a sentir que não existe mais esperança para você e que você nunca vai melhorar. Dia após dia sua confiança vai desaparecendo e um dia pode ser que você não sinta vontade nem colocar uma roupa nova ao acordar. Por que me dar o trabalho, se eu me sinto assim? Você pode se perguntar. Seu espírito também parece se esvanecer e você se pergunta como foi que você se tornou a pessoa que é hoje. Você pode ter experimentado um destes três estágios, ou pode ter sentido, ou sente, todos os três. No entanto, assim como eu, você é capaz de se recuperar de todos eles não importa o quanto você acredita ter afundado. Sua mente e seu corpo estão esperando para se recuperarem. Eles querem se curar e todos estes estágios podem ser revertidos, até que, eventualmente, você se torne novamente a pessoa que você já foi. Deixe eu esclarecer uma coisa: ansiedade não é uma doença. É uma condição. Ansiedade não é algo que escolhe as pessoas. É uma condição autoimposta que é causada principalmente por longos períodos de estresse e preocupação. É a maneira do seu corpo e mente de dizerem que estão tendo burnout. Seu corpo está tentando se comunicar com você e te dizendo para desacelerar e tratar as coisas com mais leveza. Seu corpo é como um carro que precisa de revisão para que possa funcionar corretamente. E ele também possui seus limites. Só pode ir até certa velocidade. Eu sou mais contactado por médicos e empresários do que qualquer outra profissão. Essas são indivíduos que tendem a estar constantemente sob pressão em seus trabalhos. A maioria não escuta seus corpos quando eles experimentam o estresse pela primeira vez e continuam se forçando a fazer as coisas no mesmo ritmo, o que pode levar a sentimentos constantes de ansiedade. Pense da seguinte maneira: se eu compro um liquidificador que tem uma velocidade máxima de 1000 rotações por minuto, porém eu não fico satisfeito com ele, querendo que ele funcione mais rápido, e faço uma modificação para que ele gire 2 vezes mais rápido, o que aconteceria? O motor iria queimar e rapidamente quebrar, pois ele não foi feito para funcionar nesta velocidade. Você o sobrecarregou. Bom, é exatamente o que acontece com seu corpo, e é por isso que você se sente ansioso. Seus nervos se tornaram gastos devido à sobrecarga e o estresse extra, e agora você está sofrendo as consequências. Por esse motivo é importante lidar com os seus sintomas de ansiedade com leveza e não se estressar ou se preocupar com eles. A última coisa que precisa é de adicionar mais preocupação e estresse em um corpo e mente que já estão sobrecarregados, que estão implorando para serem deixados em paz. Deixa eu explicar. Você pode ter chegado num ponto de sofrimento devido ao estresse e preocupações excessivas. Isso faz sentido. Mas por que a ansiedade persiste? A resposta é que a ansiedade agora se tornou o seu novo problema e agora você tem algo a mais para te preocupar e te estressar. Justamente quando a sua mente e seu corpo precisam de descanso, eles recebem a tarefa de ter que lidar com mais preocupação e estresse sobre a maneira com que você se sente. O que é que tem de errado comigo? Por que eu me sinto assim? Você se sente perdido e confuso, e cada dia se torna uma batalha na medida em que você rumina as maneiras de como escapar deste inferno. Este estresse e preocupação extras te fazem se sentir pior, então você se preocupa e se questiona ainda mais. A ansiedade provavelmente se tornou a última coisa que você pensa e a primeira coisa que você pensa de manhã. A ansiedade se tornou parte de você, e agora você está preso no ciclo da ansiedade. Eu acredito que muitas pessoas se identificam com essa situação. Você consegue ver agora por que é que acabamos presos neste ciclo?
Este é um motivo pelo qual as pessoas acabam correndo atrás do próprio rabo e não chegando em lugar nenhum, afundando cada vez mais nesta condição, porque elas fazem o oposto do que devem fazer. Mas com tanta falta de informação e de ajuda por aí, que escolha temos a não ser continuar lutando e questionando esta condição? No seu desespero para se sentir melhor, você acaba criando o efeito oposto, fazendo tudo que o seu corpo gostaria que você não fizesse.